nos tirando a possibilidade de um resultado pelo que nós produzimos, pelo que nós fizemos em campo. Vê o tornozelo do Gustavo Henrique e toma a bola. Ele tira a bola e ainda sofre a falta. E ele, erradamente, só ele viu, até porque nenhum jogador do Santos foi reclamar. Ele para o jogo e dá uma falta absurda dessa. Fora os outros erros que ele teve ao longo da partida. É difícil isso. É difícil porque nós estamos trabalhando com muitas dificuldades em razão de todos os problemas que enfrentamos para colocar uma equipe como nós colocamos hoje em campo, que teve o domínio da partida, que jogou um futebol com muita segurança, muito equilíbrio, e, de repente, um resultado praticamente realizado nos é tirado por um erro grotesco desses que acaba complicando, inclusive, a nossa posição dentro da tabela. Isso daí aconteceu várias vezes no ano passado, a equipe fazendo bons jogos, e, de repente, não acontecendo o resultado que imaginávamos e esperávamos. Hoje, com uma interferência direta de uma arbitragem que, para mim, foi lamentável. Dorival aqui, boa noite. Bianca Molina, TNT Esportes. Pude acompanhar ele de pertinho durante o jogo todo, praticamente tu indo bastante conversar com o Murilo Vitor, né, o quarto árbitro, e tu já me parecia bastante insatisfeito com as tomadas de decisões da arbitragem de campo ao longo da partida. Tu foste, inclusive, amarelado, né, de acordo com o árbitro de campo, um pedido de VAR, que não pode ser feito. Eu queria que tu trouxesse pra gente a parte do lance que acaba gerando o gol de empate do Santos, o que mais te incomodou na atuação da arbitragem e de que forma tu achas que pode ser negativo para o Corinthians, como tu bem disseste agora, já sofreu com polêmicas de arbitragem na temporada passada, já carregar às costas um peso desse de na quarta rodada, no quarto jogo do ano, já ter sido, de acordo com o que vocês mesmos falam, prejudicado pela arbitragem num resultado definitivo de um clássico. Para mim, futebol tem que ser decidido com merecimento, naturalmente, e com a tua condição de poder finalizar as jogadas. Eu acho que nós tivemos muito disso ao longo de todos os 90 minutos. Infelizmente, ele acha uma falta dando um acréscimo de um jogo que foi muito disputado, que não teve parada, não teve cera, não teve brincadeira, não teve sacanagem de lado nenhum, sendo que no primeiro tempo ele deu 3 minutos de acréscimo e no segundo ele dá 8 minutos. Então, eu gostaria de entender aonde ele visualizou tudo isso. E depois uma jogada que foi a nosso favor, ele acaba dando contra, deixando a jogada finalizar e logo depois ainda tomando uma decisão já um pouco mais frio, vendo a situação total, ele acaba proporcionando ao Santos praticamente 2 oportunidades de gol, uma a que caiu no pé do Gabriel e a segunda na bola parada. Então, é lamentável você ter a interferência direta da maneira como vem acontecendo, e isso aconteceu em muitas vezes no Campeonato Paulista. E depois a gente vai para aquele lance, mas o Corinthians toma gol, mas o Corinthians é isso, aquilo, deixa resultado no meio do caminho. A gente deixa. Isso daí acontece, nós não temos uma super equipe. Nós temos uma equipe muito competitiva, muito segura, regular, e que, infelizmente, tem sofrido demais desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, já abrindo a temporada desse ano, sendo mais uma vez premiada com um nível de arbitragem desse que nós tivemos. É lamentável. É lamentável. Ele já, como um quarto árbitro, ele já deveria ter sido penalizado algumas vezes. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Sobre a escolha tática para o jogo, em relação ao jogo contra o São Paulo, você tira o Kaique, um meia atacante, um jogador mais ofensivo de área, e opta pelo Matheus Pereira mais recuado. Queria entender a sua decisão tática de povoar mais o meio-campo e a formação que você utilizou para o clássico de hoje. O Matheus não foi recuado em momento nenhum. O Matheus jogou na função dele, jogou criando, organizando nosso time. Nós tivemos tudo aquilo que nós gostaríamos de ter. Posse de bola, variação, mudança de lado, infiltração de um lado, de outro. Por 2 vezes nós conseguimos tomar a frente do adversário, sofrendo uma falta perigosíssima e, na minha opinião, até desclassificatória, porque nós estávamos em vantagem. Em vantagem. Tá tudo bem, todo mundo vivo. Foi aqui? Todo mundo vivo. Pode seguir. Pode seguir. Foi aqui?
Então foi. Então foi. Não sabia. O Dorival tá pegando no microfone, faz um barulho gigante. A vontade era bater em outra coisa, não era bater na... Desculpem aí. Eu até me perdi, nem sei o que eu estava falando. Foi uma opção acertada. Nós tivemos o que a gente precisava. Posse de bola, rodagem de um lado para o outro, inversão de jogadas. Matheus muito bem posicionado, jogando muito próximo do Bidon. Matheus e Carrídio nos dando um nível de posse muito alto. Eu acho que isso aí que foi importante. E não deixamos de ser uma equipe ofensiva, porque liberamos o André para que ele pudesse chegar, infiltrou em muitos momentos. Nós tivemos, eu acho que, coisas muito boas. Nos faltou, naturalmente, ampliarmos o placar para que não dessemos oportunidade da interferência direta, como aconteceu. Dorival, boa noite. Marco Belo, Rádio TMC. Independentemente da arbitragem, eu ia te fazer essa pergunta mesmo se o Corinthians tivesse vencido de 1-0. Uma vez um treinador me falou que se ganha clássico, quem ganha mais dividida ajuda muito a ganhar clássico. E no primeiro tempo foi impressionante, acho que o Corinthians ganhou quase todas as divididas. E no segundo tempo a impressão que deu é que o Santos começou a ganhar as divididas no meio de campo. Isso foi o cansaço, você fez até algumas alterações por causa do cansaço da sua equipe. O cansaço fez o Corinthians começar a perder essas divididas que fizeram com que o Santos tivesse contra-ataques e mais ataques? Não, foi mais equilibrado. Eu não vi como uma perda da maioria das jogadas, dos duelos, das divididas. Ao contrário, para mim, o jogo ainda foi equilibrado. No primeiro tempo, nós distanciamos mesmo. Tivemos um ganho muito alto. No segundo tempo, nós temos, sinceramente, 8 dias de preparação. Não tem como manter o ritmo de uma partida ao longo de 90 minutos. Nós estamos fazendo de tudo para segurarmos a equipe em campo. As alterações, eu não precisava fazer alterações. Todas elas foram em razão de cansaço. A necessidade de alteração por pedido dos atletas. Senão eu não teria mexido, porque a equipe estava muito bem em campo. Independente de ter, no segundo tempo, um número um pouco menor, mesmo assim ainda tinha as melhores possibilidades e um controle um pouco maior da partida. Dorival, boa noite. Aqui no centro, Bruno Cassucci do GE. Ainda em cima dessa questão física que você pontuou, a gente está no dia 22 de janeiro e já é a 4ª rodada do Campeonato Paulista, né? Um calendário muito preenchido e muito atípico até do que a gente está acostumado. E você mencionou que esse empate dificulta também as coisas para o Corinthians em termos de classificação, campeonato de tiro curto, que você precisa pontuar para não só estar no grupo dos 8, mas também fugir ali da zona de rebaixamento. Nesse cenário, o que você e sua comissão estão planejando para os próximos dias? Que vocês têm um jogo no domingo agora e depois já estreia no Campeonato Brasileiro e uma decisão da Supercopa. Vai precisar rodar um pouco mais esse elenco? Vai precisar, talvez, segurar alguns dos titulares no domingo para ter uma força máxima, ter o elenco com mais gás para a estreia no Brasileiro e para a decisão? A gente não tem como saber hoje. Só amanhã, quando a gente começar a buscar a recuperação dos atletas. E essas decisões elas terão que acontecer. Por isso que a gente lamenta profundamente a situação como a de hoje, onde a interferência direta nos tira a possibilidade de pontos importantíssimos que nos aceleraria em busca da classificação. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, temos aí a abertura do Campeonato Brasileiro e, em cima disso, a disputa de uma partida importante para o clube, importante Flamengo, para que tenhamos a possibilidade de uma conquista. Precisamos estar com um elenco um pouco mais completo. Temos que buscar alternativas, temos que buscar um pouco mais para que possamos estarmos com o grupo o mais rápido possível. Marcelo tem trabalhado muito para isso e eu espero que o quanto antes nós possamos ter o nosso grupo um pouco mais formado, com maiores opções e com possibilidades reais aí de alterações que mantenham o padrão que a equipe vem apresentando. Dorival, aqui à sua esquerda. Rafael Esgriles, Energia 97. Dentro dessas alternativas que você citou agora,
O Memphis Depay, ele já vai ganhar minutagem para esse jogo lá contra o Velo Clube. E outro detalhe, você falou diversas vezes sobre o Martínez, ele se pronunciou nas redes sociais e você já conta nos próximos dias com o Martínez o que ele tem sinalizado a você, sinalizado à diretoria com relação ao jogador importante que é o Martínez dentro do seu elenco. A mim ele não tem sinalizado nada. Não sei se a diretoria é o Marcelo, aí vocês podem perguntar para o Marcelo. Memphis eu acho que ainda é muito cedo. Nós temos que dar um tempo maior para que não o tenhamos em uma partida e, de repente, o retorno ao departamento médico. Por isso, nós estamos construindo uma situação com tranquilidade para que ele não tenha essa volta de uma lesão que pode ser um complicador aí ao longo de toda a temporada. Dorival, aqui Rafael Jacobucci, à sua frente aqui, ó, reportar meu timão. Olhando para o sistema tático no jogo de hoje, com 4 homens de meio campo, até chamou a atenção no trabalho de aquecimento que a tua equipe fez no gramado. Justamente com os 4 homens que iniciaram a partida, trabalhando bolas verticais, e o grupo do sistema defensivo e seus reservas fizeram um trabalho à parte no gramado, né, fora com esse grupo. Esse esquema que você utilizou hoje, pode ser um esquema utilizado diante do Flamengo, e se o Memphis, que está para voltar, ele encaixa desse esquema, você pode trabalhar numa outra forma com o retorno do seu camisa 10. Obrigado. Eu acho que é muito cedo para a gente tomar uma decisão dessas. Nós teremos ainda partidas aí no meio de tudo isso. Nós não temos um elenco muito farto, nós temos que ter equilíbrio a cada partida, buscarmos os melhores em campo, temos os jogadores recuperados, porque a energia que se gasta é muito grande, a recuperação ela é mínima, ela é muito pequena. Agora ainda um jogo dificílimo, saindo de um jogo difícil, vamos chegar 3 horas da manhã, talvez, em São Paulo, depois de todo o aparato interno, e estarmos em campo 2 dias e meio depois. Então, é impossível, às vezes, você ter os melhores jogadores em condições. Nós fizemos um trabalho para que nos 2 clássicos nós tivéssemos a equipe teoricamente considerada principal. A partir de agora eu não sei, temos que repensar e a partir de amanhã a gente começa a montar esse quebra-cabeça para a gente ter uma equipe confiável e que possa alcançar um grande resultado no jogo seguinte. Dorival, aqui à sua esquerda. Mesmo com empate no momento final do jogo, o quão maduro você vê que foi esse jogo do Corinthians? E complementando, você acha que a reta final do ano traz maturidade para esse time, tanto para jogos como hoje, tanto quanto para o decorrer da temporada? Eu acho que a equipe vem num processo de evolução. Às vezes um detalhe ou outro tem nos tirado a possibilidade real de confirmarmos tudo isso. É interessante, mas é o que vinha acontecendo no Campeonato Brasileiro, jogando de qualquer forma, com qualquer escalação. A equipe se comportava bem e, de repente, por um detalhe, por um erro, por um problema, acabava não tendo o resultado. E aquilo ia pesando, aquilo ia, naturalmente, gerando uma desconfiança muito grande. Eu percebia, por outro lado, que a equipe vinha maturando, vinha conseguindo se encontrar em muitos momentos e que poderia nos dar uma resposta nas situações mais difíceis e complicadas que teríamos, que seriam semifinais e finais. Semifinais e finais, ou final de Copa do Brasil. Eu acho que isso daí aconteceu. Nós jogamos com uma maneira muito segura, madura, na partida de Belo Horizonte, logo em seguida na partida de São Paulo também. Não foi o resultado que gostaríamos, a decisão foi para os pênaltis. E depois contra o Vasco, por um processo que havíamos tido no jogo de domingo, de desgaste muito grande, acabamos comprometendo o resultado de casa, mas com forças para buscarmos e alcançarmos a vitória que tivemos lá no Maracanã. Eu acho que é um caminho que a equipe vem seguindo. Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla, que nós precisamos de mais elementos para que possamos ter uma equipe mais forte, mais composta, em condições de podermos ter alterações em que nós tenhamos a possibilidade de mantermos o mesmo nível que a equipe apresente desde o apito inicial. Dorival, aqui, Ismarque Rodrigues, da Rádio Coringão. Até em cima desses elementos que você falou, já tinha falado antes que a diretoria está trabalhando, tem um que está próximo, né, de chegar, que é o Alisson. Gostaria que você falasse como que você enxerga ele
com as características de jogo dele dentro do elenco do Corinthians, como você pode utilizá-lo, né, em quais momentos na temporada, se é um jogador que pode ser principal ou para compor o elenco. Obrigado. O Alisson é um jogador que ele não vem sendo aproveitado naturalmente na sua equipe. Comigo ele foi muito bem em todo o período que eu lá estive, e anterior a isso também, quando eu o conheci no Vasco da Gama, ainda um jogador das categorias de base do Cruzeiro, emprestado ao Vasco. Sempre foi um jogador muito interessante para mim. Eu alterei um pouco a posição que ele jogava em função das características que ele apresenta. Se ele conseguir encontrar aqui dentro as suas melhores condições, eu não tenho dúvidas que ele será um reforço importante numa função que nós precisamos preenchê-la. Até porque nós temos poucos elementos ali, pelo giro que os jogadores que atuem no meio-campo exigem e precisem de alternâncias, de mudanças ao longo de toda a temporada, em razão do desgaste que é provocado. E tendo um número reduzido, é natural que você acaba ficando sem possibilidades de uma mexida um pouco mais segura. Dorival, boa noite. Leonardo Rodrigues aqui, sua esquerda da Central de Timão. Ainda nessa linhagem dos reforços, eu queria que você falasse do Júnior Santos. Se é um jogador que você pediu para o Marcelo Paz, vocês estão monitorando, analisando a possível contratação, o que você pensa sobre o jogador? Obrigado. Olha, muitos nomes têm sido levantados, falados. Eu até me excedi falando alguma coisa do Alisson sem que tivesse fechado ainda uma situação. Então, eu prefiro aguardar um pouquinho, aguardar um pouco, caso venha acontecer qualquer novo movimento aí no mercado, que a gente possa falar de uma maneira mais segura. Dorival, aqui ainda. Boa noite. Gabriel Braga, identidade corintiana. Um jogo que fica muito condicionado pela arbitragem, todo mundo aqui já falou bastante, o senhor já falou bastante também. Mas pensando em desempenho, pensando em evolução do time, na casca que o time tem que adquirir para o longo da temporada, mesmo com pouco recorte, você acha que dá para dizer que foi o melhor jogo do Corinthians na temporada, tirando um pouco o fato do resultado, pegando o desempenho da equipe? Desses 4 jogos, sim, foi o melhor jogo. Foi a melhor partida, segura, equilibrada, consciente daquilo que vinha fazendo, respeitando muito o adversário, ganhando a maioria dos duelos. Eu acho que isso daí nos proporcionou uma situação muito positiva dentro da partida. Eu espero que mantenhamos essa condição, porque foi isso que nos levou à luta direta pela Copa do Brasil. Foi essa postura, e eu acho que é fundamental que possamos repeti-la mais vezes. Dorival, aqui Maurício Ferreira da Rádio Band News FM. O Yuri perde o pênalti e mesmo assim não se abate, né? Consegue rapidamente se recuperar e faz o gol, enfim, instantes, minutos depois. Mas foi a 4ª cobrança de pênalti desperdiçada pelo Yuri nas últimas 5 cobranças, né? Nas últimas 5 batidas dele. Isso liga a um sinal de alerta de alguma maneira, ou enquanto jogador, para você passar essa confiança, demonstrar essa confiança de que ele está ok para bater o pênalti, tudo bem? Ele vinha treinando muito bem, então é natural que você continue mantendo a confiança. Mas vamos conversar, eu acho que tudo pode ser conversado, pensado, avaliado, continue treinando, daqui a pouco, de repente, passa a bola um pouquinho para um ou outro, vai acontecer ele na frente, volta a bater, se for o caso. Se não, se ele se sentir confiante, eu acho que nós vamos continuar trabalhando para que ele possa corrigir isso tudo. Dorival aqui, boa noite, Gabi Guimarães, TV Band. Hoje o Corinthians teve o retorno de um jogador muito importante, o Rodrigo Garro, voltou a ser relacionado, ganhou alguns minutos também. Queria ouvir suas impressões sobre ele, sobre como ele está treinando, como está fisicamente também e o que você viu na partida de hoje. E ainda, se me permite, a gente está fazendo na Band uma matéria de expectativa para o Brasileirão, que já vai começar ainda em janeiro, não é? E coincidindo também com o Campeonato Estadual. Então, queria te ouvir sobre perspectivas do Corinthians para esse campeonato. Terminou no ano passado na 13ª posição. É possível esperar mais em 2026? Obrigada. Bom, eu acho que o Garro está voltando aos poucos. Hoje já foi um reinício importante, ainda distante daquilo que ele possa realizar, mas tudo vai acontecer de uma maneira natural. Com relação, nós temos a obrigação de melhorarmos a nossa posição, né, em razão da última competição. Por isso,
Por isso que nós estamos trabalhando para que possamos ter um elenco um pouco mais composto, um pouco mais equilibrado, dentro de uma condição em que nós não passemos os apertos que passamos o ano passado, quando nós chegamos a ter 12, 13 jogadores dentro do departamento médico no mesmo momento. Isso daí foi muito, muito ruim para o nosso grupo, em razão do desequilíbrio que foi provocado. Graças a Deus, alguns jogadores nos deram uma resposta muito rápida e isso nos ajudou a voltarmos a ter um equilíbrio, mas não foi o ideal. Nós precisamos de um elenco mais composto para um campeonato que vai exigir demais de todos, principalmente emendando, como aconteceu com a nossa equipe, já que tivemos apenas 9, 10 dias de uma parada que foi uma parada bem mentirosa para que alcançássemos uma recuperação. Então, nem recuperação, nem tampouco uma programação para o ano seguinte. O nosso início de ano está muito comprometido em razão de tudo isso. Eu não vou esconder de ninguém, não. Está muito comprometido. Nós estamos correndo um risco muito grande de perdermos jogadores aí em razão do excesso que teremos, da sequência que teremos de partidas e das dificuldades de termos um elenco limitado. Dorival, ainda um pouco por causa dessa falta de datas, problema de calendário, o Corinthians decidiu trazer um jogo aqui para Vila Belmiro, antecipar a estreia no Brasileirão, para que você tenha o mesmo período de descanso que o Flamengo antes da Supercopa. E a gente percebe os torcedores um pouco divididos. Uns gostaram disso, outros não. Qual que é a sua opinião? De que maneira você foi consultado pela diretoria antes dessa decisão, por favor? É muito simples. Nós teremos que jogar com o Flamengo no domingo, com um dia a menos de descanso, tendo um jogo fundamental e importantíssimo no meio de semana. Nós não tínhamos um outro caminho. Jogaríamos na quinta, o Flamengo jogaria na quarta. Isso tinha que ser pensado pela CBF e não uma atitude nossa. Por quê? Porque são duas equipes que estão jogando uma competição muito importante, em que essas pequenas distorções naturalmente favorecem um lado ou outro. Eu não queria ter essa vantagem sobre o nosso adversário. E tenho certeza que eles da mesma forma, porque um dia a mais para um início de temporada, sem que você tenha um planejamento natural e normal de uma chamada pré-temporada, acabaria comprometendo com certeza o desenvolvimento da nossa equipe. Não tínhamos um outro caminho. Ou traríamos para Santos, ou levaríamos para Bragança, de repente, ou para Campinas, alguma coisa nesse sentido. Fizemos a opção por estarmos um pouco mais próximos. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos.